presidente do Conselho de Sentença, nossa juíza, quero cumprimentá-la e dizer para vocês rapidamente, vou ser bem rápido, até pedir desculpa ao Conselho de Sentença. Como eu sou professor, sou pedagogo, meu colega de pedagogia, eu gosto de ser didático e gosto de apresentar alguns dados. Eu não tenho mesmo competência de promotor, tenho essa habilidade de oratória muito grande. Então eu vou fazer didaticamente, mas quero fazer rapidamente também para não atrapalhar. Mas quero cumprimentar primeiro a juíza, que é a presidente desse conselho hoje, dizer o seguinte, que eu reconheço a missão dos juízes. Não é fácil. Todos os dias, a doutora Juliana, os juízes, precisam decidir tantas coisas na vida, no judiciário. Às vezes precisam decidir se a pessoa vai ficar com patrimônio ou vai perder o seu patrimônio nas ações cíveis. Nas ações de famílias, mais complicados ainda, que eu atuo também na área de família, é se haverá a dissolução do casamento e quem ficará com as crianças, quando os dois querem ficar nas crianças. E a juíza tem que ter a sensibilidade, tem que ter essa consciência do que é melhor para aquelas crianças. Tudo, claro, que as decisões da juíza, todas elas precisam ser pautadas em códigos, em leis, na Constituição Federal. E todos os dias ela precisa seguir. Assim como na matéria que nós vamos ver hoje. As matérias que não são afetas ao Tribunal de Júri, mas são matérias criminais, em que a juíza precisa decidir se condena ou se absolve. E além de condenar ou absolver, ainda tem que estipular uma pena de quanto tempo aquele ser humano permanecerá encarcerado. Não são decisões da vida das pessoas, que mexem com a vida das pessoas, não só das pessoas, mas que mexem com a vida das famílias das pessoas. E essa sensibilidade que a juíza tem que ter. E nós, eu posso afirmar para o Conselho de Sentença, que nós temos essa felicidade. Quero revisar o que disse o promotor, pela responsabilidade. Então, a Juliana é uma juíza responsável, uma juíza imparcial, que decide corretamente em cima da lei e em cima do que é possível fazer. Então nós temos esse privilégio na comarca de São Jerônimo da Serra. Eu fico muito à vontade. A gente tem participado de várias audiências e a gente tem essa tranquilidade. O advogado tem essa tranquilidade, que a decisão da juíza será mais correta. E quando a gente discorda, a gente recorre ao tribunal, quando o promotor discorda, recorre ao Tribunal de Justiça. Mas pelo menos a consciência nós temos. E que a decisão dela é baseada na sua consciência, não nas suas vontades, nos seus desejos, mas na sua consciência. Então, parabenizá-la e desejar, porque aqui os juízes não ficam muito tempo, que a senhora tenha um grande futuro, quiçá seja uma desembargadora do Tribunal de Justiça. Eu não poderia esperar outra coisa do doutor Danilo. Confesso que eu tinha já esta expectativa, porque nós já estamos aqui há alguns anos, já tivemos, esse é o quarto júri que eu faço como promotor, foram outros júris duríssimos, tanto que numa ocasião eu convidei minha esposa para vir assistir o júri, e depois que acabaram os debates, ela veio terrivelmente assustada, falou, mas vocês poderiam falar um aqui um para o outro? Não, nós estamos debatendo dentro do que é institucional, e aqui o debate é como o doutor Danilo disse, é da instituição Ordem dos Advogados do Brasil, que eu represento, e o Ministério Público que ele representa. Ele, como disse, ele é o defensor da sociedade. Ele vem aqui, e veio aqui, e vocês viram, para defender a sociedade. Agora, ele não é promotor de justiça, ele é promotor de justiça. E o próprio nome, a origem da palavra promotor é de promover a justiça. E neste caso, ele viu que a justiça está do lado do trabalhador e não do lado do arroceiro, do bandido, daquele que gostava de briga, mas do lado de quem trabalha. E eu quero cumprimentar o doutor Danilo, que é um jovem, tem um grande futuro pela frente, preparadíssimo, inteligentíssimo, dá um trabalho para nós advogados imensamente. É um grande promotor que nós temos em São Jerônimo da Serra e tenho certeza também que o futuro dele será brilhante por essa determinação que ele tem.
Quero cumprimentar, aqui é o seguinte, aqui nós temos 3 advogados, eu sou coadjuvante. O que é coadjuvante? É um advogado secundário. O advogado principal está ali, o doutor Eduardo Duarte Ferreira, de Londrina, que veio a brilhantar esse jogo. E eu, quando soube dos fatos do Trajano, eu fiquei sabendo que minha filha foi nomeada como defensora ativa do Trajano. Eu procurei saber quem era o Trajano. Perguntei aqui no fórum, quem é esse Trajano? Trajano é um trabalhador, fala um tigre, um cara que trabalha, e me contaram o fato. Eu falei, eu quero fazer isso, minha filha não vai fazer, mas eu quero fazer esse júri. Mas já havia sido nomeado outro advogado. Depois passou para o doutor Eduardo, eu pedi para vir fazer esse júri. Quanto que o Trajano está me pagando? Nem um centavo. Eu vim pro bono e para o doutor Eduardo apenas as despesas dele de vir de Londrina até aqui fazer esse júri. Porque nós queríamos fazer. O doutor Fernando, que é o segundo advogado mais importante, o terceiro coadjuvante, que é um jovem brilhante, que fez vários júris aqui, também se dispôs a fazer esse júri do Trajano. Também na condição de pro bono, sem receber um centavo. Então nós estamos aqui para defender o Trajano hoje. Cumprimentar o Julinho, a pessoa do Julinho, cumprimentar todos os funcionários do fórum, que têm se dedicado nessa pandemia. As pessoas falam, nessa pandemia está todo mundo em casa. Eu sou pedagogo e trabalho na escola e fiquei durante esse período também em casa. Alguns de vocês são professores e ficaram em casa. Nunca trabalhamos tanto na nossa vida como foi agora no tempo da pandemia. Era muita coisa. E assim os trabalhadores também de fora, que estão remotamente trabalhando, têm trabalhado imensamente. Então é isso, gente. Então, saudar os presentes que estão aqui. Eu já saudei os funcionários, mas quero especialmente aos oficiais de justiça, que têm feito um trabalho correndo atrás de demanda nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Ali o Tribunal do Júri, que eu já falei, quero ser breve, mas também, como o doutor Danilo, deixa a saudação política. Vocês estão aqui, não é por acaso. Não é por acaso que o Luiz está aqui, não é por acaso que o Berger está aqui, não é por acaso que a Nádia está aqui, não é por acaso que o Cleber está aqui, também não é por acaso que a Thalita, a Madalena, a Hélia e a minha charada Juliana está aqui. A propósito, vocês foram escolhidos porque vocês têm bons antecedentes, vocês são os melhores representantes da sociedade nesse momento, vocês são o extrato da sociedade para decidir. Como disse o doutor Danilo, os crimes de homicídio, infanticídio, suicídio, aborto, são decididos pela sociedade, não pela juíza. Então, os personagens mais importantes daqui hoje, neste tribunal, sem dúvida são vocês. São vocês que vão decidir. A decisão está nas mãos de vocês nesse caso. E não é, a gente tem que ter claro isso, não é porque o Julinho fez 5 anos de curso de advocacia ou que a doutora Juliana passou no concurso de juíza, que foi o mais difícil do mundo, ou que o promotor também passou no concurso de promotor, que eles podem decidir melhor do que nós podemos decidir melhor do que vocês. Aqui é a sabedoria popular. Então vocês podem, muitas vezes, é isso que é o reconhecimento constitucional, é isso que é o reconhecimento do Tribunal do Júri, que a sociedade também pode decidir. E não é que vai decidir erroneamente, a sociedade às vezes pode decidir melhor do que nós. E aqui é aquilo que eu disse, às vezes você faz as escolhas na vida, e às vezes as escolhas fazem você. Isso aqui é um filme que eu assisti muito legal, até depois vou sugerir para vocês. É um filme. E hoje aqui nós temos uma escolha. É uma escolha entre o trabalhador rural, que agiu em legítima defesa, e fora da lei, que tentou alvejá-lo com uma faca. Então vocês vão escolher. E, como eu disse, as coisas não acontecem por acaso. Vocês estão aqui por algum propósito. E eu comecei a estudar como professor, como pedagogo, eu sempre quero aprender mais. E eu ouvi o padre Fábio de Mello, eu ouvi aquele outro padre também, cantor, bom também, esqueci o nome dele, o padre. Mas ouvi o Portela, que é filósofo, ouvi o Flávio Gicovati, que também é um filósofo também da área de psicopedagogia,
inconcorrentes sobre essa frase: nada acontece por acaso. Que vocês já ouviram muitas vezes. Às vezes acontece alguma coisa na vida de vocês e as pessoas falam assim: nada acontece por acaso. Eu fui estudar isso. Eu falei: eu quero saber a opinião daqueles que acreditam em Deus e daqueles que não acreditam em Deus. E há uma identidade de convergem as opiniões, tanto daqueles que acreditam em Deus como daqueles que não acreditam em Deus. Que nada acontece por acaso, vocês estão aqui não é por acaso. Aqueles que acreditam em Deus acham que vocês estão aqui por um propósito de Deus para fazer justiça. E aqueles que não acreditam em Deus, que são os filósofos, acham que vocês estão aqui por uma convergência do universo que possibilitou a entrada de vocês aqui para fazer também justiça. Então, de qualquer forma, vocês não estão aqui por acaso. Infelizmente, não estão aqui por acaso. Vocês estão aqui para fazer justiça. Os fatos, vou agora ser bem breve, o promotor já disse. No dia 26 de março de 2016, à noite, o Trajano foi atrás de Moisés para fazer um frete com Moisés. Chegou num bar lá do Lebrão, lá no bairro da Taquara, que alguns conhecem aqui, e ficou lá, jogou umas partidinhas de sinuca, pagou uma Coca-Cola, tomou uma Coca-Cola. Ele estava acompanhado, como vocês já ouviram dizer, do Cristiano, está lá, ele estava acompanhado do Cristiano. Os caras ali saíram do bar, foram até a motocicleta que estava atrás do bar. Para quem conhece a Terra Nova, o bar fica na avenida principal, atrás do bar tem um espaço vago, a motocicleta estava lá. Trajano e o Cristiano foram lá, montaram na motocicleta ali numa curvinha que tinha ali. Quando foram sair, o trator, que é o Cícero, que não tem esse apelido à toa. Por que trator? Eu já sou advogado num outro processo que envolve o trator, a morte do trator. Eu fui nomeado para outro processo. Trator porque ele era um trator, ele era imenso, ele era um cara que impunha medo da presença dele. Já que ele era mau, então apelidaram ele de trator. E a presença dele tinha medo. O trator grita os dois e vem com uma faca, é uma espada. Vem com a faca, para quê? Para matar o Trajano, porque ele estava ameaçando o Trajano. Por que ele estava ameaçando o Trajano? Simplesmente porque ele brigou com o cunhado do Trajano, que é o Adriano. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas enfim ele queria matar o Trajano. Ele já começou a ameaçar o Trajano, porque Trajano, Adriano, Cristiano, tudo percunhando. Então ele já fez uma confusão mental, mas queria matar o Trajano. E ele veio com essa faca. O Trajano disse bem, o Trajano, sim, todos nós aqui, embora vocês sejam muito crianças, muito jovens, não somos da minha idade, eu sou nascido em São Jerônimo da Serra, sou criado em São Jerônimo da Serra. A cultura aqui antigamente foi que todos andassem armados, porque era uma região perigosa, e já foi considerada uma região, junto de Guarapava, uma das mais perigosas. Aqui, o Emerson que sabe disso, que mora aqui, essa região era considerada perigosa, as pessoas tinham que andar armados. Claro, depois veio as leis, o Estatuto dos Armamentos, mas algumas pessoas são precavidas. Como é que o nosso amigo aqui, que é verdureiro, com dinheiro, andando, sendo ameaçado de morte, ia ficar sem estar armado? E se ele não estivesse armado naquele dia? Provavelmente não seria ele que estaria sentado ali, seria o trator. Se não matassem ele, que nem mataram, seria o trator que estaria ali. Esse aqui eu não vou falar em Bíblia, não vou falar em religião, não vou falar nada. Esse aqui foi o maior erro da sociedade, foi o maior erro histórico da sociedade. Quando no julgamento de Cristo, o governador da época, Pôncio Pilatos, investido no papel de juiz em Jerusalém, pediu para a sociedade escolher. Vocês escolhem Jesus para soltar, porque era aquele momento de Páscoa, então ele poderia fazer essa opção, tinha essa opção dele liberar um preso, dele soltar um preso. E ele fez essa, colocou perante a população, colocou Cristo e colocou Barrabás e pediu que a população decidisse. A população decidiu mal, decidiu por Barrabás, que era um desordeiro, que era um briguento, e condenou aquele que é o Salvador. Então, esse foi o primeiro erro, um grande erro da sociedade que a gente deve evitar. E aqui é a escolha, que eu disse, eu fiz aquela alusão da escolha. Às vezes você escolhe, às vezes você é escolhido.
E aqui nós vamos fazer uma escolha racional. Trajano, trabalhador, Cícero, eu coloquei aqui ladrão e furtava, porque é o seguinte, há rumores, no outro processo, há rumores de que o Cícero era envolvido, e aqui, não sei se vocês conhecem, mas nós que somos da região conhecemos, havia um grupo lá no Pinhal que furtava, roubava motos, não é furtava, porque eles chegavam armados, quem estava em motocicleta, e vendiam a pessoa e levavam a motocicleta. Mas você está falando, estou falando isso porque não estou falando que fosse isso, falando que meu irmão, o Luiz Antônio de Pintura, que muitos de vocês conhecem, ele estava em motocicleta num bairro lá do Sem Terra, e ele foi parado por um grupo de pessoas, 3 pessoas, com uma arma, e levaram a motocicleta dele. E depois nós estamos sabendo que estava no Pinhal. Então, ele tinha essa fama. Inclusive, a morte dele está relacionada a uma divisão lá que fizeram do Cícero, do trator. Ele foi morto com 57 facadas no bairro do distrito do Pinhal, e colocaram fogo no corpo dele. E as denúncias foram os próprios companheiros que fizeram em razão de divisão das coisas. Então aqui, ó, bons antecedentes, desordeiro, homem justo, mau elemento, honesto, alcoólatra, pai de família e alta periculosidade. Isso aí é o que se ouve falar, que se ouviu falar, e era assim a vida do trator, era uma vida de desordeiro. E queria matar um trabalhador. E aqui eu trago, que está no processo, no movimento 1.4, tudo que eu mostrar do processo, eu tenho que apontar o movimento que está, porque se vocês tiverem dúvida, tem que ir lá no processo dele. E, obviamente, que o promotor jamais deixaria mostrar alguma coisa aqui do processo que não tivesse no processo, eu teria que perguntar. Então, está aqui a ficha do nosso amigo do Trajano, uma ficha limpa, sem antecedentes, sem nada, como foi dito aqui. E aqui é a questão da tentativa de homicídio. O Trajano está sendo acusado da tentativa de homicídio. E a tentativa de homicídio, ela está prevista no Código Penal, por isso que ele está aqui. E nós não vamos pedir a absolvição dele e demonstrar as razões do pedido de absolvição dele. E aqui, vocês vejam bem, o promotor explorou isso aqui muito bem. O que o Cícero disse lá no movimento do ponto do Cícero, trator, o que o trator disse? Que ele foi atingido, aqui a gente começa a dissipar aquela dúvida que havia. Como é que o Cícero foi atingido? Ele foi atingido por quantos projetos? Aqui a gente começa a dissipar porque o Cícero mesmo, a vítima, fala isso em delegacia, que foi atingido na barriga e no braço. Então ele foi atingido onde o promotor descreveu para vocês, nessa região epigástrica, aqui, provavelmente a bala atravessou, obviamente, e no braço. Então ele teve, dos 4 tiros que foram dados, ele foi atingido em 2. Isso é ele que está dizendo na série de inquérito, na investigação e na delegacia. Tá? Aqui é uma foto ilustrativa, obviamente. Aqui é uma foto do ilustrativo, não é do Trajano, mas é uma foto para demonstrar a profissão do Trajano. E aqui também é uma foto ilustrativa para demonstrar qual era a profissão do trator. É em campo, brigar, correr atrás, dar facada. Nós não temos outra, lamentavelmente, a história é essa. E aqui o que o Trajano já disse, eu não vou repetir, não vou ficar lendo, o que o Trajano disse aqui está ali. Aqui é o que o Sérgio, o dono do bar, também está lá no movimento do ponto 4. O bar onde o Trajano estava, ele juntamente com o Cristiano. O que o Lebrão fala lá, o Sérgio, que é o Lebrão? Ele diz o seguinte, que ele ouviu um disparo de arma de fogo em uma outra rua. Na rua, ele disse pessoalmente que ele foi na rua. Por que eu estou falando isso? Porque no processo, o trator inventa uma história que estava numa pracinha, sentado, que o Trajano chegou atirando nele. Essa é uma história do trator. Mas o cara do bar já desmente ele, que não tem nada a ver com a história. Ele estava ouviu um disparo, correu atrás, estava na rua. Tá, aqui é o que o Adriano disse, não vou repetir, para a gente ser rápido. Aqui é o Cristiano, que estava na motocicleta, junto com o jogador, com o Trajano, disse que o
trator deu um grito e foi com a faca em cima dele. É o que foi dito aqui, pelo Cristiano. Não precisamos ser repetitivos nesse caso aqui. Aqui a mesma coisa é o Cazé. O Cazé explicando que estava no bar lá no Tigre e que chegou junto com o Adriano, sem mais sem menos, vem o trator com a faca querendo matar o Adriano. O que o Cazé faz? Entra no meio, se defende, o trator quase matou ele, deu uma facada nele, pegou no braço, ele teve que vir para São Jerônimo. Esse é o trator. Então, que vocês já ouviram também. E aqui é o laudo do ML, que foi feito o laudo do ML, que está no movimento do Código 9. Resultou em incapacidade permanente para o trabalho do trator? Estilo. A resposta aqui, a flechinha aqui. Não. Não resultou. Pegou aqui e no braço. No final, o trator, se ele quisesse trabalhar, ele poderia trabalhar. Depois de 30 dias, obviamente. E aqui, para garantia, aqui, eu estou encerrando quase aqui já para vocês. Aqui é o seguinte. O Código Penal faculta uma absolvição, no caso de absolvição. E no artigo 23, está lá, no artigo 23 do Código Penal, uma das previsões que se pode absolver quando a pessoa cometeu um crime, mas ele cometeu um ilícito, alguma coisa ilegal. O Trajano cometeu um crime, está crime, ele cometeu um crime, mas ele cometeu um ilícito diferente, ele cometeu uma ilegalidade? Não. E quem diz isso que ele não cometeu ilegalidade? O Julinho, o Eduardo, o Fernando, o doutor Fernando? Não. Quem diz isso é o Código Penal, que ele pode cometer um crime e esse crime não ser um ilícito, pode ser legal esse crime. Em que circunstâncias e em que razão? De acordo com o artigo 23 do Código Penal, que a gente vai ver. Isso exclui a ilicitura, isso apaga, ou seja, excluir, vocês sabem, excluiu, aquilo não é ilícito, aquilo é legal, aquilo é uma legítima defesa em que agiu o Trajano. Então, ele estava, para caracterizar a legítima defesa, tem que também haver algumas circunstâncias. A agressão do trator é atual ou iminente? Era atual ou iminente? Bom, o cara pega uma faca, que é uma espada praticamente, vai em direção a você, com a espada, você está armado, você vai esperar, vai falar, por favor, senhor doutor, não faça isso. Ele imediatamente sacou da arma e teve o cuidado ainda, veja bem, o Trajano teve o cuidado de não mirar na cabeça nem nas regiões mortais, virou para baixo, pegou aqui, pegou no braço do trator. Então ele teve esse cuidado, e muita gente não tem esse cuidado. E se houvesse a morte do trator, poderia ser legítima defesa? Da mesma forma, poderia ser legítima defesa. Como nós vemos vários inúmeros casos que acontecem de morte em que há legítima defesa. Tá? Lá, vamos lá no artigo 23 que está aqui no Código Penal, está aqui no Código. É que o comentário é muito grande. E é todo comentário, então eu achei melhor por lá. Ó, não há crime quando o agente pratica o fato, no parágrafo 2º lá, em legítima defesa, que é o caso aqui, em estado de necessidade e em estrito dever. Não vamos entrar nesses dois, porque no nosso caso é na legítima defesa, tá? Então está aqui o que diz o Código Penal brasileiro. E aqui é um promotor, que era de Minas Gerais, Rogério Greco, promotor de justiça, igual o doutor aqui. O doutor foi brilhante, ele veio para promover a justiça pedindo solução para acusar como que ele também teve um outro ilícito, houve um crime, mas não houve um ilícito. E o Rogério Greco, que é um promotor de justiça, ele diz o seguinte: nesse caso, se assemelha muito ao caso do nosso amigo aqui, do Trajano. O pavor, a situação em que se encontra envolvido, o agente é tão grande que não lhe permite avaliá-la com perfeição, fazendo com que atue além do necessário para fazer cessar a agressão. Essa perturbação mental o leva, em alguns casos, a afastar a culpabilidade. Então, ele diz isso, o Rogério Greco diz, nessa situação, ele estava iminente, no caso iminente de ser morto. Ele pode agir, e é isso que um promotor de justiça diz. Ó,
Vamos ler mais um pouquinho aqui rapidamente. O homem, como criatura de Deus, tem sentimentos. Se esses sentimentos, avaliados no caso concreto, forem exacerbados a ponto de não permitirem o raciocínio sobre a situação em que está envolvido o agente, pode conduzir à exclusão da culpabilidade sobre a ligação desse assunto. Exclui. Isso quem está dizendo, quem disse que foi um promotor respeitado, e outro promotor respeitado, o Rogério Greco, que é, no nosso campo político, um dos brilhantes, hoje, escritores de livros na área penal. Tá? E aqui é o seguinte, aqui eu tirei algumas fotos, eu fui no local, eu gosto muito de ir no local. Quando Trajano, eu quero saber se esse Trajano é um trabalhador. Vamos lá no Tigre. Fui lá no Tigre. Peguei o carro, fui lá no Tigre. Aí tirei a foto ali, as estufas do Trajano. Olha lá. Aqui o Trajano, peguei ele trabalhando. Estava trabalhando, não é montagem, não foi negócio, não é nada disso. Ele estava lá, ó, olhando o seu tomatinho, que está o olho da cara. Olha lá a estradinha do Tigre, para quem conhece o Tigre. Olha que paisagem bonita. Eu tirei porque achei muito bonita essa paisagem, viu, doutor Eduardo? Olha que paisagem bonita, doutor Eduardo. A preservação, estradinha, a casinha lá do pai dele, do Trajano, a casa do pai dele. Aqui, o Trajano, a esposa dele e o filho dele. Quando eu tirei essa foto, o menino era ainda muito, olha lá, olha para homem, já bem grandão. Ali está a esposa e ali está o filho, tá bom? Então, aí faz uma foto. Aí o promotor já disse os quesitos. Aqui só uma dúvida, mas acho que a juíza vai acabar esclarecendo para vocês os quesitos. Só uma dúvida. Então, aconteceu o fato lá no Taquara, aconteceu o fato de que o trator foi em cima com a faca, aconteceu a materialidade. Primeiro quesito que vocês vão botar é sim, isso aconteceu, ninguém está negando que houve autoria. Quem que foi o autor do disparo? Foi ele falou, vocês vão responder sim. Aqui que veio só a divergência, que eu achei, embora que fosse o terceiro quesito, o quesito genérico, se vocês absolvem o acusado. A resposta é sim, sim, mas eu acho que haverá É que também tem divergência entre o meu posicionamento da doutora, inclusive. Se nós estamos... Ela vai orientar para votar. Mas é a mesma coisa. Tá? O que eu estou pedindo, o promotor está pedindo é a mesma coisa. Vocês absolvem? Né? Sim, porque agiu em legítima defesa. E aqui, rapidinho, agora, é uma parábola do passarinho que todo mundo já conhece, eu acho que essa parábola do passarinho, e cada um conta do seu jeito. Havia um lugar onde havia um sábio, muito sábio. Esse sábio sabia tudo. E tinha um jovem inquieto que queria provar esse sábio. E ele falou, eu tenho um plano, ele falou para a comunidade, eu tenho um plano para pegar esse sábio, que ele não terá resposta para a minha indagação. E esse jovem pegou um pequeno pássaro nas mãos e colocou na mão. E falou para os amigos dele, se o sábio, eu vou perguntar para o sábio, contando lá, vou perguntar para o sábio, o passarinho que está em minhas mãos está morto ou está vivo? Ele contou para os amigos. Falou, se o sábio falar que esse passarinho está morto, eu abro a mão e solto. O sábio errou. Se o sábio falar que o passarinho está vivo, eu vou apertar ele com os dedos e vou matá-lo. Então o sábio não vai acertar. E aconteceu, chegou perto do sábio e falou, sábio, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Estou com um passarinho na mão. Ele está vivo ou está morto? O sábio olhou nos olhos daquele jovem e disse o seguinte, a vida desse passarinho está em suas mãos. E aqui é a mesma coisa. A vida do Trajano, da esposa do Trajano, do filho do Trajano, dos pais do Trajano que são vivos, dos amigos do Trajano que estão aqui, a vida do Trajano está nas mãos de vocês. E a gente quer ver vocês. Muito obrigado.